Oi, galera, sou o Rodrigo Deller. Oi, pessoal, sou Juliana Cury, seja bem-vindo à Infísio. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, né, Rodrigo? Muito especial. Antes de apresentar a Cíntia, só pra gente lembrar que a gente começou a nossa vida acadêmica juntos, né? Quantos anos atrás? Quase 8? Quase 8. Quase 8. Cíntia, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui. Se apresenta pro pessoal, por favor. Obrigada, Ju. Obrigada, Deller, pelo convite. Fiquei muito feliz. Primeiro que eu adoro vocês. A gente começou a trajetória juntos, né? Então, muito interessante. E esse formato também, né? Acumulo horas de podcasts, adoro escutar. Não tem limite de hora, não. Não, mas aí pra falar, gente, eu gosto muito de ouvir. E aí, meu nome é Cíntia, sou fisioterapeuta há 10 anos e entrei na residência depois de formada em fisioneurofuncional adulto, na UEL, né? Tracei esse percurso de residência e já iniciei a carreira acadêmica aqui na Unigran, né, junto com você. Entramos na supervisão de estágio juntos e me considero, né, escutei essa frase, eu falei, é isso mesmo, acho que é aí que é meu lugar no mundo, em educadora clínica. Sim. Né, há 8 anos. Então, estar no estágio supervisionado, disciplinas clínicas aplicadas, né, é um espaço ali que envolve a fisioterapia, mas o saber educar em saúde. Então, Nossa, legal porque a gente não escuta muito assim, né? Nessa forma de colocar, eu achei interessante. gostei. Gostei também porque assim, ó, eu brinquei no começo que a gente começou junto, porque eu acho que são perfis bem diferentes o nosso, mas ao mesmo tempo eu acho que a essência é muito parecida. É engraçado muito como legal. eu me lembro quando vocês começaram. Cíntia, a gente começou lá quase 8 anos. Acho que os dois naquela insegurança do começo e do novo, né? muito. Porque assim, né? Começar a vida acadêmica, ministrar algo que de repente a gente teve a vivência como acadêmico, né? É um desafio também. Mas antes de chegar nisso, né? Porque senão eu vou enrolar nesse ponto aqui. Como é que você chegou na física? Vamos por etapa primeiro. Depois a gente fala disso. Como é que a fisioterapia fez assim na sua vida? Fomos, a família, para uma viagem. Então, fomos para a praia, todo mundo junto, beleza, não sei o quê. Devia ter, sei lá, 13 anos. Por aí, 13, 14 anos. E aí, na volta da viagem, então, viagem longa, família, tralha toda no carro, não sei o quê. Comecei com desconforto, coluna. E aí, eu falei, gente, aquela dor e não sei o quê. Fui no ortopedista na época, tal, vamos para a fisioterapia. E comecei a tratar com RPG. 13 anos. Olha só. Interessante. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Agradeço até hoje minha fisioterapeuta de Tupã, querida, porque eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu me senti muito bem sendo tratada por uma fisioterapeuta. Eu falei, gente, ela encosta em mim, ela conversa comigo, eu me sinto forte, eu me sinto bem, né? Me sinto confiante. Eu sempre tive um traço assim mais fechado, né? E aí aquilo me fez muito bem. E aí eu lembro que enquanto eu estava na recepção, eu vi ela atendendo paciente com lesão medular. Olha só. Antes de me atender. Eu ficava olhando aqui e falei, gente, isso é muito incrível. Então eu tive essa coisa de ser paciente e ver ela atender. E atender neuro. Então eu falei, tá, é isso, fisioterapia. Brilhou um negocinho lá no fundo, esquentou o coração, né? Agradeço esse desconforto na coluna. Foi bem suave, tratamos bem. Foi rápido para resolver. Que legal. Mas deu certo, foi por aí. E aí, né, já sempre querendo isso. E aí lembro que queria muito universidade pública, porque ali Tupã, cidade pequena e tal. E aí também foi um processo de não conseguir entrar, ficar um ano estudando, revisitando aquilo, aquele sonho, conhecendo outras pessoas. Então foi um período também muito válido da minha vida, sabe? Entrar na faculdade um pouquinho mais madura. Sim. Você entrou com quantos anos? Um pouquinho anos? mais pronta. Ai, acho que 19, 19, né?
É, por aí. Eu fiz 19 no primeiro ano da faculdade. Por isso você falou, você não terminou o terceiro e passou. foi, Já né? precisou de um ano ali, né? Aí você fez na UEL a graduação. Na UEL, presentão. Como é que foi lá a tua formação na UEL? De uma forma geral, assim. No geral, eu consigo traçar uma diferença daqui, né? Sim, Igual sim. você falou. Às vezes no formato que a gente foi formado, né? E numa outra posição de agora ensinar, foi um pouco diferente, né? Porque lá a gente tinha essa formação setorial e clínicas diferentes. Então, agora minha caixinha é neuro, agora minha caixinha é orto, ambulatório, enfermaria, né? E aí a crise foi essa, chegar aqui e aí é generalista. A minha também foi assim, setorizada, né? Sim, porque a mais graduação uma da transição. Unigran até 2011 era também por setor clínico depois e que mudou. hospitalar. Mudou em 2012, né? E vocês entraram em 2013? 14, né? 2014. Então, foi em 2012 que mudou. Eu já fui supervisora na época que era assim. Então, eu fui supervisora até 2011. E até 2011 era setor clínico também, né? Então, o dela é na formação tem a ainda do mesma- setor clínico. Então tivemos aí esse mesmo percurso acadêmico. E os né? mesmos desafios de adaptar, né? De adaptar. Porque quando vocês foram para a supervisão era outro modelo, É. né? Então, Eu não cheguei a passar assim, né? Porque eu saí... Engraçado, né? Todas as afinidades. Porque eu também entrei na faculdade um ano depois, não entrei no meu também. primeiro vestibular. É verdade. Né? Entrei um ano depois. Entrei no Os que segundo. souberam esperar. Isso aí. Eu fui para a área das exatas, depois voltei para casinha, voltei ao normal, né? Passei... Agora de conta na respiratória, né? E aí, depois que eu fui fazer na UEL, né, o curso, e a gente veio para cá para a supervisão, ainda eram as clínicas, né? E as coisas vão mudando, vão se organizando, vão se adaptando, né? Muito. E aí que você tinha perguntado, né, como tinha sido a graduação, até porque assim, pensando, meu Deus, como é que foi mesmo? Porque assim, eu entrei com essa visão, né? Falei, neuro, que legal. Aí comecei a ter esse desejo, esse interesse por outras disciplinas também. E aí no segundo ano, eu tive a oportunidade de entrar no laboratório de respiratório. Você passeou por lá. Passei por Lá no lá. LFIP. Trabalhei correndo atrás de tabagista 3 anos da minha vida, nesta caminhada de 6 minutos, aos sábados. Olha só. Isso, né? Ela tem um super artigo publicado com o pessoal do LFIP lá. Foi, Fábio Pita também, incrível. Oi, Fábio. 7 anos veio, te adoro. E aí, eu gostei muito, assim, eu entendi que eu gosto de fisioterapia. Então, assim, passear por 2 laboratórios, né? Então, fiquei no laboratório de respiratória, participei de congresso em respiratória, mas ter sempre esse coraçãozinho aí que aquece mais quando fala em neuro, foi muito interessante. Então, mesmo tendo esse formato, né, em disciplinas, em setores, a coisa multi, a coisa trabalhando, sempre fez parte da minha formação. Mas a neuro realmente é onde pegava pelo coração, assim, sabe? Aquela aula que eu saía, ai, que gostoso, vou chegar lá. Mas estudar sempre foi... Eu lembro que eu adorava cardio. A disciplina de cardio. Nossa, eu gostava muito. Ia bem e tal. Não é uma disciplina que todo mundo ama, Exatamente. né? Só para deixar claro. Exatamente. Eu lembro que eu gostava muito. Sim. Claro que tem uma outra ali que não é minha aptidão. Respiratória não é minha aptidão. Mas eu sempre tive muito interesse em fisioterapia, em estudar mesmo, né? Fisioterapia. Gente, legal isso aí, porque assim, o que te chamou a atenção lá na neuro, assim, o que fez a diferença para você? Por que o coração fica quentinho na neuro? Ai, gente, como é difícil responder isso, né? Eu acho que um pouco vai do professor também, né? Que sabe fazer aquilo, fazer muito sentido para você. Então, eu acho que a neuro sempre fez muito sentido na minha cabeça. Né? Mesmo quando eu penso... A gente tem desafios na neuro, né? Mas ela sempre fez muito sentido. Era uma coisa que me chamava muito a atenção. Mas eu tive professores assim que olhavam e falavam, cara, se for metade disso aí, olha o jeito que fala, olha a didática, né? Ali em neuro, eu falava, gente, que incrível.
e compreender esse funcionamento, né? Que tem tudo a ver. E a neuro é multissistêmica. Sim. Então, eu já falo, olha, Então, assim, quando a gente estuda lá, você fala, tá, o paciente tem uma disfunção neurológica, mas olha o sistema respiratório, olha o dermato, né? Olha o músculo esquelético. Então, ela me permitia passear também nesses múltiplos sistemas, né? Eu falo que a neuro era onde eu tinha medo. Medo? Medo não, pânico. Pavor eu achava mesmo? lindo, mas eu achava assim, um mistério. Pra mim era aquela bonequinha russa que você vai tirando e nunca acaba. Você não vê, entendeu? Vai abrindo, tem outro, vai abrindo, tem outro, vai abrindo, tem outro, eu nunca consigo. Pra mim sempre foi um mistério, eu tinha medo. Ela falando do professor, falando da didática, eu consigo imaginar. A mesma pessoa, talvez, só que com medo. Professora Márcia, eu amo você. Querida, amo muito. Vamos dar nome para as pessoas que Mas é porque é da afinidade. E quando ela falou, eu consigo imaginar, assim, porque a Márcia, ela não fazia nada, fazia tudo. E fazia sentido. O paciente ia lá e fazia aquele movimento que ele não estava fazendo. Então, assim, né, é interessante. Hoje é engraçado, porque eu gosto muito, é uma coisa que, assim, é do meu coração atender a parte respiratória dos pacientes neurológicos, né? Mas foi, assim, a quebra de paradigma quando eu fiz meu primeiro estágio em neuro. Eu acho que a minha quebra de medo e transformar isso numa coisa que falando, nossa... Isso aqui é legal também, né? Foi quando eu fui para o meu primeiro estágio, logo na graduação, foi neuro com a Márcia. Acho que daí resolveu essa questão do medo. Não continuo com medo, mas assim, resolveu um pouquinho mais, né? E quando você fala que neuro faz sentido e que neuro é integrativo, eu concordo 100% com você, né? Porque é o sistema nervoso, né? Que controla o resto. Eu sempre falo, né? É o controle, né? É uma alimentação. Ele é o centro que vem e vai. Ele recebe, devolve, recebe, devolve. Ele tá no meio do caminho, né? Ele não é o fim nada, né? É o centro integrativo. Totalmente. Eu falo para os alunos da Horta assim, gente, sejam um pouquinho mais neutros na hora de pensar, né? Porque eles ficam, às vezes, batendo ali no músculo, coitadinho do músculo, ele tá recebendo ordem só, peraí, né? Vamos ver o que tá acontecendo lá em cima primeiro, porque senão a gente acaba não conseguindo tratar a ordem também. Olha a integração de tudo, né? Muito legal. E o meu receio das disciplinas era orto. Onde eu era assim, meu Deus do céu, eu não entendo esse teste, eu não entendo pra quê, o que isso vai me oferecer, e aparelho, né, aquela coisa toda. Aí eu vou e caio com um supervisor que tem um olhar ortopédico, mas já na osteopatia. Olha como as coisas caminham, aí, né? Então era algo assim, e eu lembro que chegavam os pacientes no estágio orto, meu Deus, o que eu faço? Tenho que estudar por mim, por ele, pelos alunos. Mas aí eu falei, gente, como conhecer e saber mais de orto também mudou muito a minha prática em neuro, né? Sim. Não tem como. Mas era neuro. E neuropediatria. Que as nossas amigas, né? Me perdoem. Mas, assim, o ambulatório de neuropediatria era uma coisa que era meio pânico, assim, pra mim. Tanto que nos estágios... a gente ama a criança, é uma coisa... Mas, assim, o tratar a criança exige algo que não faz parte das minhas habilidades e competências, né? Eu acho que o adulto a gente explica, a gente... consegue ter ali a criança... A linguagem, de acessar a criança. Muito complexo, né? Eu acho muito complexo. Pelo menos para mim, enquanto universo, até este momento, a neuropediatria é algo que... Eu até falei para as meninas, né? Eu falei, gente, o primeiro foi o medo do bebê. Mas o ambulatório, acho que a experiência é muito parecida, porque eu tive muita dificuldade de lidar com a criança. Eu não tenho essa linguagem da criança. E isso me dificultou muito a vida lá dentro, porque né, a gente tinha um setor, então a gente passava ali 3 semanas no setor, então foram 3 semanas, gente, eu até passei mal, lembra desse episódio? Eu passei mal, eu tive um pico de pressão, parei no hospital, tudo durante o pediatria. Foi tensa coisa pra ele. Foi muito tenso o negócio, não foi por causa da pediatria, mas assim, né, eu tava no setor, tadinho. Pelo momento, né? E a paciente, eu lembro que foi muito interessante, né, eu tive que parar, fui lá, passei mal, tava... Mas, assim, o ambiente da pediatria exigia muito mais esforço.
Nossa, não falando mal, obviamente, Não, porque jamais. quem faz tem um dom. Exato. Né? É um dom, né? A aptidão tá lá, mas para mim sempre foi desafiador. E eu vejo hoje que até não atendo crianças, né, na parte da horta por isso. Eu prefiro encaminhar. Osteopatia. Não, osteopatia, os bebezinhos com refluxo. Os bebês eu já vejo adoro eles eles, bem. eles são um amor, né? Mas aí a comunicação é o outra, toque, é o que é toque. aquilo que você fica confortável. Que é a minha aptidão, vamos colocar assim. Né? Então Exatamente. ali é interessante. Você teve alguma outra assim que te tirou da zona de conforto total, assim, além da horta e pediatria? GO. A gente é parecido mesmo. Porque se vocês assumiram um ambulatório geral, então tinham esses pacientes, né? A gente vai ter que chegar. Mas foi durante a faculdade. Sim. Então, acho que assim, e também tudo depende das experiências e vivências que a gente tem, né? Então, lá atendia gestante de alto risco. Então, esse era o público durante a minha graduação. Então, que a gente acessava. Então, para mim, cabeça, as gestações são de alto risco e tudo que eu fizer com a gestante é um risco. Então, não que isso foi ensinado, mas é muito como a gente absorve aquela experiência enquanto um ser humano que tem outras vivências, Sim. né? Então, assim, a GO para mim foi muito complexa. Então, eu lembro que os únicos estágios que eu pedi, por favor, é que eu troquei a pediatria ambulatório para pediatria respiratória, que aí era na internação. Eu também. Passei mal também, mas não passar mal. Eu achei que eu tava grávida, eu tive quase uma gravidez psicológica. Olha só como a gente sente o momento, né? Foi uma coisa assim, não foi uma experiência muito boa, mas atender as crianças foi muito bom. Então, assim, como a gente lida com seres humanos, a gente vai onde a gente não tem para conseguir solucionar e oferecer o que ele precisa, mas realmente foi uma coisa difícil. E a GO, que eu não queria de jeito nenhum ir para enfermaria cuidar da gestante de alto risco. Aquilo era demais para mim, cuidar de 2 seres humanos, a mãe e o bebê, né, que tá ali. Ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, né? E aí, passei, ok, é aquela ilusão que você nunca mais vai ter Ufa, contato venci com aquilo. essa fase, chega. Já era. Que delícia, tô confortável na vida agora, entrei na residência de nervo, agora só vou atender o que eu adoro. É onde eu tô ok, tô potente. Aí minha paciente fica gestante e de alto risco. No ambulatório, então eu acompanhei durante toda a gestação. E aí você falou, ok, tá, consigo. Já deu, né? Nesse contexto. Entendi, Deus, ok, foi. Amadureci, deu tudo certo, mas GO também. GO foi intenso pra mim também. Eu lembro que eu tive uns episódios de hospital. Né? Mãe, vou contar a história, não fica bravo não. Mas a gente estava no hospital e de repente acho que a paciente dele realmente estava já entrando em trabalho de parto. Sim, acho que eu me lembro dessa história. Troca de paciente comigo, eu não vou dar conta de ver. Ele não gostava assim, muito do hospital, por mais que ele foi super bem no desenvolvimento de estágio, tanto do respiratório, ó. Aí eu fui ver o meu primeiro e único parto normal, até hoje. Porque foi lá no quarto, não deu tempo. A médica, você já viu? Eu falei, não, então vem pra cá. Aí assim, né? Um choque de início, você fala, e agora? Não, você tem que fazer nada. Eu falei, então ótimo, né? É só pra olhar, vou tentar me manter em pé, então. Se precisasse, estaria indisponível para fazer alguma coisa. Ela usa um computador. Ok. Foi legal, foi interessante, mas depois a gente vai aprendendo a lidar com a situação, né? Então isso já tirou um desconforto, né? Foi diferente depois com as outras experiências dentro do hospital. Mas GO também, olha, foi engraçado. Eu não sabia dessa parte da GO sua. Pois é. A gente tem a mesma história ali, ó. Casos de fisioterapeutas. Ah, que legal. É interessante, né? Assim, e é legal, assim, essas experiências, eu acho que mostra um pouco de como a gente tem essas afinidades e como a gente sente essas dificuldades. As pessoas acham que não, né? Mas a gente sente todos os dias e são desafiadoras, né? Eu acho que é isso que é legal. Por exemplo, a sua paciente neuro, que você estava lá sossegada, ficou grávida de alto risco. Falou, oi?
Não, eu sou fisioterapeuta, vou atendê-la, né? Eu acho que esse é o desafio da gente ir crescendo também, né? Com essas coisas. Acho que essas coisas acontecem bem para isso, né? Pra amadurecimento, assim, né? Opa, volta, né? Isso aí. E assim, dentro dessas experiências, teve alguma que foi mais marcante? Essa já foi bastante, óbvio. Durante a formação. Durante a formação, assim. As paradas, né? Cardiorrespiratórias que eu fugia. Eu lembro que tinha gente que queria muito ver. Sério? E eu pedi a Deus para que nunca precisasse presenciar aquilo. E acho que dali eu passei umas 3, assim, que... Dentro de estágio? Dentro de estágio. Então eu não gostava, não. Porque tinha nos estágios, quando a gente passava na urgência, na emergência, no pronto-socorro ali, tinha, às vezes nas unidades de internação de enfermaria tinha quase que uma semi-UTI, então tinha esses pacientes lá. A gente tinha muito esse contato, a gente ficava muito dentro do hospital. Sim. E aí passava período muito prolongado, né? Eu lembro que a última eu tava... eu já estava na residência. Plantão de domingo, sempre atrasada, sempre. Eu nunca fui aquela pessoa que tem uma pressa de terminar tudo. Então eu sempre ficava, eu almoçava por ali, ok, não tem nada pra fazer no domingo mesmo, né? Eu tô aqui. Minha pressa sempre foi uma coisa um pouquinho pé atrás, assim, mas sou mais lenta. E aí tava evoluindo prontuário, domingo à tarde, chega alguém, moça, o acompanhante ali tá esquisito. A hora que eu chego... Já tava o acompanhante na poltrona. Aí, claro, né, chamei ajuda e tal, não precisei participar, mas assim, falei, gente, um domingo à tarde, só queria evoluir. E depois ir pra casa, descansar. Essas coisas assim, mas assim, eu não lembro de outras experiências muito marcantes. Mas essas acho que tá suficiente, né? Tá bom. Excelente. E depois, assim, como é que foi essa transição? Você da vida acadêmica, vamos colocar assim, curso de fisioterapia para residência, né? Que aí muda um pouco a intensidade, muda bastante o ritmo, né? Como é que foi? Eu adorei. Ótimo. Porque era sonho, né? Acho que... E muitos ali tinham esse sonho, era como se fosse... Eu tenho dificuldade de encerrar ciclos, assim. Hoje eu acho que eu consigo trabalhar melhor com isso. Mas eu gente, nunca mais vou entrar... Eita, tá movimentado aqui hoje, hein? Legal. Ai, gente, será que é pra falar disso mesmo? Nem lembro mais. Como é que foi a residência, né? Tá lá na residência e tudo mais. Encerrar ciclos. Isso. Eu falei, gente, nunca mais vou voltar nesse HU, contato com os professores, vou ter que voltar para Tupã, né? Cidade pequena, acho que essa coisa com a família. Eu falei, se eu voltar, eu não saio mais, né? Então, assim, era uma forma de continuar ali e fazendo algo que meu coração aquecia, né? Sabendo mais sobre. Então, nunca achei difícil, né? O tempo de plantão, ficar mais ali, estudar aquilo. Sempre foi algo que me fez muito bem. O estudo, o saber mais sobre, atender os pacientes, né? Eu achei que passar na UTI, que a gente passava na UTI enquanto residente de neuro, mas bem nessa coisa da fisiomotora, então dividia muito, né? A fisiorrespiratória, ventilação mecânica e todos os manejos, a gente ficava ali na fisiomotora. Eu achei que a UTI ia ser um ambiente para mim ia ser muito difícil, gostei muito, achei assim que para mim atender ali foi uma experiência incrível. Então acabei me surpreendendo com algumas coisas, né? Claro que as vivências de comunicação, então apresentar casos, né, discutir com o residente médico, a passagem de plantão, acho que a Ju vivenciou muito. Isso é mais intenso do que fora da UTI, né? Na UTI isso é quase que o tempo todo, tá tudo ali o tempo todo. Na enfermaria isso é um pouquinho, você tem as reuniões, elas são mais uma vez por semana, né? No ambulatório, de vez em quando, você fala com o médico, troca alguma coisa, mas dentro da UTI é ali, o tempo todo ali. Todo dia, né? Direto. Sim. E aí ter esse contato, né, enfermagem, equipe médica, então foi um aprendizado muito incrível,
Muito incrível mesmo. E a gente tinha a vivência de apresentar, a gente participava das reuniões clínicas de neurologista, neurocirurgião, né? E a físio lá. Legal. Então, nossa, foi um período assim de aprendizado incrível. Mas aí, quando mudava, enquanto a gente estava ouvindo, né? Quando a gente quer apresentar, que beleza. Mas é isso, sair do conforto, né? Então, assim, me ajudou a ter uma confiança maior em mim, né? Claro, com a ajuda dos meus professores, dos meus colegas ali, né? De treinar, de montar apresentação. Então, de ir a fundo mesmo no caso, para você conseguir ter essa discussão e que a equipe te entendesse, te respeitasse, né, compreendesse o seu trabalho. Nossa. Essa história da residência é legal de falar, porque às vezes as pessoas perguntam, vou fazer residência? Não vou, né? Hoje a gente tem tantas outras, né? A gente tem muitas opções de residência, acho que isso é legal naquela época. Na minha época, então, tinham pouquíssimas opções, né? Então, eu falo que as vivências dali, elas marcam para a vida, né? Porque você tem muitas experiências com pacientes muito diferentes, né? Eu lembro quando você falou da reunião clínica, eu lembro que eu peguei uma transição assim. A gente assistia as reuniões da cirurgia torácica, a gente não falava nada, né? Aí a gente começou a ter que apresentar algumas coisas num dia que foi muito interessante. A gente teve uma reunião numa quinta-feira, e aí tinha um caso de um paciente jovem lá. Aí a gente atendeu esse paciente sexta, sábado, domingo. A reavaliação dele era segunda, porque ele iria operar na terça. Na reavaliação da segunda, o cirurgião estava muito triste, porque tinha expandido o pulmão. Ele falou, não vai precisar operar. Né? E era um residente novo, ele tinha acabado de entrar, era a primeira cirurgia dele. Mas ele assim, né? O que aconteceu? Aí o médico, né, chefe, que era muito experiente, estava lá há muitos anos, ele falou assim: como é que foi a evolução do atendimento da fisioterapia no fim de semana desse paciente? A gente não estava assim, você vai falar, ele só perguntou. Sério? Aí tava eu lá, né? Ah, que beleza. Aí eu só suspiro, né? Então, eu olho assim pra professora e ela fala, é só explicar, tá bom, né? Um pânico, né? Você quase dá aquela bugadinha básica. Aí fala, não, foi assim, a gente usou pressão positiva assim, fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele falou, ótimo, não, você não vai operar esse paciente amanhã, pode cancelar o centro cirúrgico. Aí você vê assim, ele triste, né? E a gente assim, em estado de graça. A gente assim, uau, tudo que a gente queria. Mas foi muito legal, essa vivência foi interessante, mas foi aquele assim... E depois disso, eles começaram a pedir pra gente falar de alguns casos específicos, né? E até que, eu lembro até hoje, na pediatria, UTI pediátrica, porque a UTI pediátrica, não a ANEL, a pediátrica, você passou lá, você conhece ali, né? Na UTI pediátrica, não na UTI neonatal, na UTI pediátrica. A gente tava lá também a gente tinha umas discussões assim, muito ali na bancada, com a residência, mas as médicas, né? Tinham as discussões com as residentes deles, eles resolveram chamar a gente, né? Eu falo que eu tava sorte, né? Eu vou estrear as coisas. Quem que tava na rodada da vez? Eu, né? Eu tinha acabado de entrar, minha primeira semana na UTI pediátrica. Vai, a Juliana. Então, a gente quer que você explique pra gente tudo sobre recrutamento, que naquela época recrutamento estava, né? E em relação a isso, do caso da paciente do leito tal, que era uma paciente que fez SARA, novinha lá, numa sepse. Aí você vai lá, né? Começa a explicar, tipo, joga no meio do furacão e sai rodando com ele. A sensação é essa. Mas isso marca, isso é muito bom. Acho que a residência tem isso, né? Joga você nessa interação, né? E começa a mexer aquela coisa da docência, né? Sim. Porque eu lembro muito que tem essa... Não é uma cadeia, mas assim, quem tá no último ano... tem muito contato com residente R1, né? E aí quem é R1, contato com R2. Então essa coisa de você passar o conteúdo, compartilhar experiências, ajudar quem já tem aquele tino para docência, fala, é isso. Eu falo que solidifica mesmo. Foi dali que eu falei, eu vou atrás. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, tinha algumas opções, foi... ir para o lugar mais distante, que eu não sabia onde ficava no mapa, chamado Dourados MS. Entrei no ônibus, eu e a Angela Lima, e viemos sem saber onde era.
né? Eu quero viver isso. Porque a gente teve essa oportunidade de começar a docência. Foi assim, a gente acabou a residência na sexta, viajamos sábado à noite pra cá. Foi assim. Conhece uma história parecida, né? Conheço uma história parecida. Você ia pra Tupã, mas Deus fez uma curva na sua história. Não. Traz pra cá. Não, e o pior não, minha mãe fala muito isso. Ela fala, não dá pra acreditar no que você fala. Não que eu minto. Não é isso. Tá, deixa isso claro. Não, deixar isso claro. Não é que eu fico, não é mentira, mas assim, é sempre muito, né? Sim. De cuidar e muito em casa. Nunca foi essa coisa de incentivar a sair de casa. E aí parece que a gente tem uma coisinha que fica assim, não, vai. E aí quando eu fui prestar vestibular, tinha a Unesp em Marília, do ladinho, e Presidente Prudente. Então, assim, pra mim era isso. Ou Marília ou Presidente Prudente. Primeiro ano não passei. Então, assim, poderia morar com família, poderia estar pertinho, todo final de semana estar em casa e tal. Aí depois fiquei sabendo da UEL por uma amiga que falou, ó, lá e tal, é perto também, vou prestar. Falei, vou também, né? E minha mãe, não, Londrina não, é muito longe, é outro estado. Eu falei, mãe, eu só vou prestar. Vai só que, vou ver né? como que é a prova. Pra saber, ver Só meu pela nível de... experiência. Né? Ela fala, tudo que você fala é só pela experiência. E aí, eu lembro que saiu o resultado da UEL antes da Unesp. Eu não quis esperar da Unesp, eu fiquei muito apaixonada na UEL. Eu vi aquele campus, eu vi aquela cidade. Sim, falei, é aqui. sim. Uma vida. E aí, a mesma coisa Dourados. Porque eu conheci Dourados só quando eu vim fazer o processo seletivo. Aí meu pai veio junto e tal, e ele, filha, você não vai ficar aqui, né? Assim, é só para participar de processo seletivo. Só experiência. Só experiência, exatamente. É só experiência. Imagina que eu vou passar, né? Eu não tenho mestrado ainda, né? Tô muito neném, não vou passar, mas é experiência e tal. Aí quando deu certo, falei, mãe, tô indo, deu certo, bem essa coisinha aí. Eu lembro que o Renato me ligou, eu acho que era, sei lá, uma terça, quinta-feira, e aí a residência ia terminar, tipo, domingo, segunda-feira ia começar o estágio. Era uma coisa assim. Aí eu falei, não, eu vou, fico 6 meses pra pegar a experiência. Eu lembro que eu 6 meses são o quê? 8 anos? 8 anos. Por isso que ela disse que não dá pra confiar muito em mim, mas é que eu tento dar uma aliviada do negócio. Mas eu falo, né, são caminhos interessantes. Quando você fala, eu falo que o meu processo seletivo foi por telefone, né? Nossa, outra Muito história. louco. Não, tem um mais remoto um pouquinho. Mas foi por telefone. Caramba. Foi por telefone, foi uma conversa por telefone. Meu Eu e a Ângela Midori no telefone. Eu tava no telefone do pronto-socorro. Bronca. Eu pedi uma. Tava tranquilo, tava. Aquele telefone que fica dentro, quase ninguém usa. Não o telefone do pronto-socorro, gente. Não, eu ia falar assim. Era um ramal apitando interno coisa, que a tal. gente não usava lá. E que eu não nem achei nada curtia. errado. Parada. Quem nunca? Era um ramal interno que ficava ali perto onde a gente evoluía. Então não era o ramal da emergência, nem da urgência, nem da enfermagem. Aí eu pedi a ligação dali, porque sabia que aquele telefone ali quase ninguém usava. Fazendo a entrevista dali. Acho que a Angela nem sabe, porque ela fez entrevista comigo lá no pronto-socorro, com a pilha de prontuário para evoluir, respondendo algumas coisas para ela e mandando algumas documentações. Muito louco. Viu, meus queridos? Prontuário faz parte da história de todos nós. Ficar para evoluir prontuário. Até hoje. Né? Até hoje. É um processo que nunca há fim. Não. A não ser que você vá fazer outra coisa, mas aí você não vai preencher prontuário, você vai preencher qualquer outro relatório. Qualquer outro documento. Relatórios. E é sem fim. Que eu faço os meus. Não acaba. Não tem jeito. E assim, é engraçado ver essas experiências, né? Porque você sai. Um dia você tá lá residente, e de repente outro dia você tem que ser supervisor de estágio, né? O seu também foi estágio já? Foi, eu entrei no estágio, né, viajei sábado, segunda eu comecei no estágio do ambulatório de fisioterapia respiratória na época, e depois a disciplina de História e Fundamentos da Fisioterapia, na turma, que eram 2 turmas da fisioterapia, foi o único ano que a Unigran teve 2 turmas de entrada, 2 de 80, na verdade tinha uma que tinha 90 e poucos, outra tinha 80 e poucos, que é a turma do Alex Dejana.
Que formaram em 2006, foi essa turma. Eu tinha acabado de chegar, falou que eles sobreviveram. Mas a gente chega muito, né? Eu não sei você, mas eu lembro, assim, minha primeira turma, tanto do estágio quanto da disciplina, eu olho, eu me sinto envergonhada do jeito, mas parece que a gente meio que se blinda. Sim. Né? A gente não sabe lidar muito com isso, né? Até com a própria insegurança. Lógico, claro. Né? Até com a própria insegurança. Eu lembro que eu cheguei assim, brava, sabe? Muito sério, é isso. Sabe por que eu falo isso? A minha história foi totalmente diferente. É que você foi fazer estágio quase em casa. Porque você saiu dali e voltou pra ali. Veja bem, vocês começaram juntos, né? Eu vou fazer uma análise eu olhando de fora. Diferente. Óbvio, você saiu de aluno para ser supervisor. Então você tem que ser respeitado agora pela equipe como um colega supervisor, né? E pelos alunos que já te conheciam, porque não faziam tanto tempo. Mas você estava num lugar que ele era familiar. Não, mas eu vou te falar. Né? Agora, a Cíntia chegou num lugar que ela não sabia nem quem era a pessoa, né? Não, muito Entendeu? bem chegar no mercado. Esse aqui tentando me explicar onde é o mercado. eu acho que é tem isso nome que de é a rua. diferença. Aqui não tem nome de rua. Aqui não tem nada a ver. Da BV bem que tá ali. perto de não sei aonde. Aí você fala, deixa eu voltar. Aí ele desistiu e falou, não, eu te levo, eu vou de carro pela frente, você lembra? Né? Mas acho que são transições diferentes. Ela chegou num lugar completamente desconhecido, né? Não, mas eu mas falo, pra mim foi ótimo. Pelo outro fator, assim. A Cintia ainda teve a chama da docência acesa ali, né? A primeira coisa que quando você falou assim, vai lá tentar, o Alex falou assim, vai lá tentar, eu falei, eu não, o que eu vou fazer lá dentro? Vai lá tentar. Né? Por isso que eu falo, a chama não estava acesa ali, 2014. Aí naquele treinamento que nós tivemos, você lembra? Na verdade, Ela o subconsciente dele tava mandando Negava. ele ir. Ele Ah, ficava. O consciente fui. negava. Não, o consciente ficava em negação. O subconsciente falava, vai, o consciente falava, não vou, não quero dar aula. E o subconsciente falava, vai. Aí eu só soprava, vai. Entendeu? Sim. Muito também. Mas é engraçado porque eu falo assim, a gente começa a ver as inseguranças, né? Como a gente começou esse processo juntos, a gente se ajudou muito naquele começo, né? A supervisão de estágio, um ambulatório de um formato que a gente não sabia como funcionava. Vocês porque... construíram um formato, né? a gente tava ali, né? Ah, isso é orgulho. Vocês construíram um Poxa, formato. Foi super legal. E aí teve que ter a vivência também, junto com a Cíntia, no aspecto de ter experiências diferentes. Isso foi muito bacana para a construção disso. Daí a gente começou, né? A gente tinha que fazer todas as discussões semanais, seminários, Gente, foi muito intenso. Então a gente que não tinha experiência, eu não tinha experiência nenhuma de docência, foi muito louco. Você de repente cair lá assim. Mas eu acho que não é nem ter experiência só da docência, né? Eu acho. Você já estava na osteopatia? Tava. Fazia um ano. Em 2014 eu tava quase terminando. Você já tinha um processo ali, né? Eu tava há 3 anos na osteopatia já. Então, tanto eu quanto você, a gente saiu da coisa assim, do ideal especialista. Pro generalista, né? E caiu no generalista. Nossa, foi. O primeiro ano acho que a gente só estudou, né? O segundo também. E até hoje. Não, mas eu falo, mudou. E no caso, até hoje, não tem um dia que eu tenho mas paz. o primeiro foi muito intenso. Nossa, realmente. foi muito intenso, porque aí eu lembro assim, até quando eu cheguei na clínica e me cresceu os olhos, eu lembro a Ângela Midori me mostrando a clínica, eu falei, meu Deus, tem uma piscina. Tem piscina. A clínica ali é linda quando a gente chegou aí e olha e fala, uau, né? Equipamento, Sim. gente, lasers, 3 canetas, né, com comprimento de ondas diferentes. Bonitinho. Salas grandes para atender bots. Eu fiquei muito encantada e em pânico ao mesmo tempo, porque muitas coisas, né, eu não tive contato, uma por não ter interesse, outra porque eram lugares diferentes, então não tinha essa oportunidade e tudo, então foi estudar, Muito. né, sair do especialista e voltar para um generalista com aquele olhar ainda do especialista. É uma coisa muito louca, eu acho louco até hoje isso. É que a gente ali, né, vamos colocar a situação da supervisão, né, no formato atual, a gente tem que estar atento a tudo, né? Então, assim, aquelas as minhas dificuldades na GO, na pediatria, a gente tinha que sanar, né, porque você está ali para ajudar o aluno, como é que faz? Então tem que,
Estudar, eu lembro que foi um período que eu estudei essas grandes dificuldades que eu tive, assim, né? Essas 3 áreas, vamos colocar assim, que foi muito e além da responsabilidade técnica com todos aqueles pacientes de todas essas áreas, né? Acho que isso ali no ambulatório, quando a gente sai da graduação e passa para isso, né, também é uma outra coisa. Porque vem o paciente, vem o familiar, ou vem o cuidador, né? E vem um encaminhamento específico, por exemplo, de uma secretaria de saúde, solicitando uma coisa ou outra. Tem isso tudo ali, né? Ou a gente, às vezes, recebe... Eu lembro muito que a gente recebia pacientes sem diagnóstico, sem nada. Mas nada. E, às vezes, eram doenças... A gente já chegou a pegar pacientes sem diagnóstico de Duchenne. E a gente reencaminhar para uma reavaliação... E aí mandar uma carta justificando, colocando tudo ali, explicar para a mãe que ela precisa voltar lá. Então, acho que esse é um desafio também diferente, né? Sim. E de áreas que não é da sua especialidade, são áreas gerais, né? Por mais que eu ame neuro também, né? Eu sempre amei neuro respiratório. Eu falei porque esse caso da Duchenne foi junto com o ambulatório de neuropediatria, a gente escreveu junto esse relatório por conta da parte respiratória. Sim. Ele já tinha sintoma respiratório e não tinha diagnóstico. Caramba. E outra coisa também é essa coisa de não ter um outro colega ali para discutir no momento. Né? É um caminho solitário. Decisão, né? É um caminho solitário. Por mais que a gente fazia algumas discussões fora, né? Sim, não. Sempre trocava pedido de socorro, né? A Juliana já atendeu vários. Quando eu passeava por lá, porque a gente tinha uns pacientes respiratórios graves ali que ainda eram da época que eu tinha saído, né? No pacientes contínuos, eu lembro. Então, assim, eu pedi socorro também e aí depois daquele primeiro momento, né? Sim. Que a gente, nossa, agora eu tenho que saber tudo. A gente, eu não sei, acredito que você também entrou nessa fase de eu nunca vou saber tudo. Não, assuma, né? Não é humanamente possível você saber tudo. E aí compreender que os alunos também trazem muitas coisas e que o nosso papel não é sempre ter resposta para todas as perguntas de todas as áreas o tempo inteiro. É conseguir provocar e trazer o melhor deles. Porque eles tiveram aula com especialistas. Isso. Não é o momento assim da Cíntia criar e resolver todos os problemas e formar um fisioterapeuta ali. Não vai ser o seu clone. Não, né? Começou a ser formado lá atrás. Eu acho que a beleza da docência é justamente essa, é você dar a oportunidade para aquele indivíduo aparecer, né? Como fisioterapeuta, a gente dá a mão para ele vir, vem ser fisioterapeuta, né? Para ele ajudar a trilhar o caminho, né? Acho que fala assim, isso é uma das coisas que você falou, é uma das coisas que sempre me move, porque eles não vão pensar igual a mim, né? Eles vão pensar por eles, eu só tenho que mediar, né? Coisas que eu vejo que, olha, isso aqui eu já sei que não funciona tanto bem, você não quer pensar sobre isso, vai estudar isso para refletir, né? Você dá aquela direcionada, mas ele vem, né? É um físio novo que vai vir ali. Eles têm muita potência. Tem, muita com potência. Certeza. Aí a graça da docência é conseguir acessar essa potência. Exato. Aí que é a satisfação, né? De você estar lá dentro e conseguir estimular esses acadêmicos, né? Para chegar nesse patamar. Um dia a gente estava corrigindo prova, aí chegou... Guilherme, é que a gente chama de Crazy Gui, desculpa aí, é apelido. E falou assim, professor, trouxe um artigo que tem um ponto diferente daquele, da questão da prova e tal. Eu falei, legal, traz aí pra gente discutir. Aí discutimos, foi super legal. Aí o pessoal falou assim, nossa, tive perguntas assim, você não acha ruim? Eu falei, eu acho maravilhoso, porque ele foi atrás do conhecimento, ele foi atrás do conhecimento, né? Ele foi buscar. Isso que é a graça. Eu não li, não tinha realmente lido aquele artigo. Muito bacana. E aí a gente foi começar a comparar junto com a fisiologia, com a biomecânica e tal. Daí a gente chegou numa conclusão juntos ali. Foi super legal. Virou discussão de sala de aula. Sim, aquela coisa, senta aqui, vamos ver sobre isso juntos. Né? Que é a nossa função também, né? E ensinar o caminho das pedras para eles conseguirem saber onde buscar. Porque também não dá para acreditar que eles vão chegar prontos. Sim. E ajudar a organizar as ideias, né? Sim, porque às vezes eles vêm com muitas informações meio soltas e ajudar a
pôr, vamos por aqui, vamos ligar esse com esse, vamos ligar esse com esse. Começa ligando isso aqui, vê se faz mais sentido, né? Fazer eles começarem a criar essa organização, porque eu acho que quando chega no último ano, é muita informação, às vezes está, né? Ele não sabe onde buscar, então acho que lá no estágio é você conseguir trazer ele para ele começar a organizar o que está lá dentro, né? É tirar lá de dentro, pôr em ordem e oferecer para aquele paciente um tratamento. Ainda mais que agora o acesso à informação, tá? A gente não consegue acompanhar. Não, é muita coisa. A gente não né? consegue, aí eles vêm com, eu vi isso em tal página do Insta, eu vi isso no YouTube, eu vi isso não sei o quê. Eu brinco. Nas discussões de estágio, eu brinco que às vezes a gente faz discussão de estágio de um canal do YouTube em específico. Porque eles só trazem vídeos dali. Parece que assim, acaba se tornando. Então, assim, mudou muito de quando a gente entrou para agora. Antes eles traziam o livro, tal, artigo. Agora a gente discute mídias digitais. E assim, não é de todo ruim, né? Mas precisa, por isso que a gente está lá, para trazer esse processo. Peraí, mas aqui tem que aprofundar tal coisa. Peraí, mas isso aqui não é para esse caso. Esse paciente, não. Não se encaixa nesse contexto, né? Exatamente. Às vezes você não sabe nem qual fase do tratamento aquele paciente está, né? Para poder usar aquilo que ele viu. É o mediador, né? O aluno ali, a gente é o mediador entre todas essas coisas. Porque a gente também não conhece todos os canais. Então, é bom que eles tragam justamente para fomentar essa mediação. Falar, olha... Eu comecei a seguir vários depois dos alunos. Então, eles trazem. Sim. Mas, assim, isso é uma questão que eu acho interessante, assim, a gente, em discussão de sala, fala assim, pessoal, a gente tem que elaborar... sei lá, né, um programa de tratamento para casos assim, né? Aí a gente leva um caso e tudo, aí você vê o pessoal pesquisando hashtags no Instagram. Até então, não sabia nem que dava para achar algumas coisas com essas hashtags, mas acha, né? E coisa boa. Eu acho as coisas boas. Eu falei, gente, não me importa onde vocês vão achar agora, mas vocês vão ter que me explicar alguns porquês, né? Então, fiquem à vontade. Aí eles me mostram no canal, depois... mas então, me explica por que que isso acontece. Aí fica, então que é a nossa função também, né? Então a gente começa a discutir nesse nível da onda digital, para que eles possam também saber filtrar um pouco mais aquilo que estão vendo, né? Porque eu vejo isso aumentando cada vez mais. É aquela pressa de efeito imediato, de técnica infalível, porque aí na mídia social você tem a questão clínica, mas no marketing também, que está entrelaçado e não é pecado, né? Mas não dá para usar isso no científico, né? Na prática baseada em evidências, que é outro percurso também que a gente... batalha e nesses últimos anos agora mais ainda, né? Que a linguagem também tem mudado muito. Até porque assim, você pega a linguagem hoje, né, de rede social, é outra daquela linguagem que a gente tem nos artigos, que a gente tem nos livros. Então isso é uma coisa que a gente também tem que observar, né, dentro da vida acadêmica. Não sei, é um desafio que eu tenho até hoje, assim, de tentar encaixar nesse jogo todo, porque é muito complicado. É aquele trânsito, né? De transitar entre essas informações para poder fazer a decisão terapêutica, né? Acho que essa mediação é importante, porque ele vai olhar alguma coisa que um canal está falando, né? Que tem tanto a parte científica quanto a parte de marketing, não é marketing, é mais propaganda, né? Falando mais específico assim da propaganda daquele produto, mas entender, falar, não, legal, agora para que serve, o que é, onde que se aplica, né? Ele fazer essa leitura, e aí a partir daí, vamos lá, o que a gente tem de evidência? O que a gente tem desse paciente? Né? Fazer esse triângulo todo ali, né? Ele conseguir construir, porque o aluno vai se formar, ele vai tomar a decisão por ele, né? Então, a gente não vai dizer qual é a decisão que ele vai tomar, mas ensiná-lo a fazer escolhas, que ele vai errar e vai acertar, mas ele vai ter que aprender a fazer escolhas, né? Isso que é a parte... legal, assim, de estar junto, porque a gente não sabe a resposta, a gente não conhece os pacientes todos, né, Cindy?
Acho que isso que era legal. Os pacientes chegavam com diagnósticos bem diferentes. Eu falo que quando eu tinha um ambulatório de respiratório, meu ambulatório não era respiratório só. Era respiratório e tudo que era meio estranho, tudo que era meio diferente, tudo que não era Não, e tinha os pacientes de hemato, tinha muitos pacientes com os pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço, né, câncer de boca, laringe de língua. Então tinha esses pacientes que não eram de nenhum específico, eles iam lá para tarde e ficavam lá. Então eu achava isso ótimo, porque daí a gente conseguia ir trazendo todas essas coisas, né? E hoje, mesmo não estando no estágio dando aula, é a mesma coisa, né? Os alunos trazem essas coisas. Eu acho que na todas. clínica também a gente chama assim uns casos, né? Sim. Eu falo, às vezes eu olho a minha agenda e falo, gente, eu não tenho um paciente de AVE, porque é tudo paciente raro, complexo, multissistêmico. Então a gente também tem essa, não sei se é energia, ou se a gente acaba vibrando mais nisso, ou se a gente acaba se dedicando mais nisso, eu não sei, mas às vezes tem isso, às vezes eu percebo no estágio e também na prática clínica fora dali. Você olha e fala assim, cara, realmente eu olho minha agenda. Mas sabe o que uma vez me falaram, assim? Falaram assim, olha, você está estudando, você está se dedicando, então provavelmente vai começar a vir casos mais complexos. Que é o que acontece muitas vezes, né? O pessoal brinca, é paciente raro, é paciente que não tem diagnóstico fechado, ou de repente aquele paciente que ninguém quer tratar, né? Acaba aparecendo aqui. Então, às vezes, no teu caso, é isso também, né? À medida que você está se dedicando e estudando, você vai resolvendo e dando caminhos para esses pacientes, acho que vai começando a juntar, não sei, uma ideia, uma opinião, não sei, pode ser por aí. As coisas que a gente não consegue explicar. Não que o paciente com AVE seja simples, né? Não entendam mal. Mas é da questão de diagnóstico, de complexidade do caso, né? Como é que tá essa parte? Clínica. Vamos lá. Então, meus atendimentos domiciliares, eles estão caminhando bem nessa linha, assim, né? Muito provocado pela Juliana. Eu já encaminhei 2 específicos para ela que aí eu mando assim, esse aqui é paciente do coração, né? Para tratar aquele paciente que precisa de amor e carinho e de uma mãozinha com amor e carinho, é um presente. Agradeço, inclusive, são escolas, né? Não, cada um é uma escola. Legal. E aí eu vejo que preciso estudar muito, né? Quanto mais... E agradeço nesses momentos por ter tido essa prática generalista de todos esses anos, né? Então, assim, a especialidade me ajuda, é aquilo que eu gosto, né? Os congressos que eu participo, os cursos que eu faço, nunca parei de estudar neuro, mas essa prática generalista de ter que voltar a estudar respiratória. Gente, eu estudo orto. Eu tenho uma paixão por osteopatia, que não é nem rustida. Já tá, escancara logo isso, para ninguém ter surpresa. Se você começa a conversar, né? Fazer o que tá fazendo história essa, né? Que não tem nada a ver com neuro. Cara, se a gente sentar... Não, se sentar tem muita coisa. E aí a gente vê assim, nossa, eu sempre falei, às vezes eu sinto que a neuro precisava sair um pouco da neuro, né? Mas hoje eu vejo um caminho ali muito legal que a neuro está fazendo. Tá né? Assumindo muito técnicas, assumindo muito condicionamento físico, o treino de força, né? O uso de equipamentos, a neuromodulação que está vindo agora, né? Técnicas que utilizam, recursos específicos, vestimentos. Pensando não só, eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado você me corrija, né? Duvido. Nessa fala. Não, Juliana. Eu estou analisando a sua fala, né? E pensando assim, não analisando só a funcionalidade, mas também o desempenho, a aptidão desse paciente neurológico. Então não estou dando função para ele, mas eu estou dando um desempenho melhor para ele, né? Isso é interessante. Cognitivas, comportamentais. Né? Eu posso fazer ali durante o meu atendimento o paciente realizar coisas que ele vai ficar muito feliz. Mas o quanto que ele vai transferir isso, que sempre foi um desafio no atendimento neuro, né? O ambiente controlado versus o ambiente domiciliar. E aí o atendimento domiciliar é incrível.
porque a gente está ali, consegue essa ferramenta, né? Mas também tem a contrapartida da clínica, que precisa esse paciente sair de casa. Então, outro assim, desafio, é outro desafio, as técnicas de neurofeedback. Então, assim, a neuro fez isso. Vamos olhar, né, nesse olhar mais amplo, e a gente precisa estudar muito mesmo, né? Então, até lembro quando eu tenho essa coisa dentro de mim de ter muita curiosidade para coisas que eu não faço ideia. Ótimo. Né? Então, vamos fazer o curso de TeraSuite. Falei, eu vou, porque eu não sei nada disso. Eu fico vendo esses trajes, eu fico vendo essa gaiola, o que é isso? O que isso faz? Fui fazer a formação em TeraSuite. Minha cabeça voltou outra, né? Não que tudo aquilo que eu trabalhava antes deixou de fazer sentido, faz muito sentido, mas gente, vamos ver a performance muscular, né? Tem como facilitar sem precisar da minha mão, o paciente está sozinho, né? Utilizar é outra percepção, né? Para o paciente. Então, gosto de Mas ó, eu tenho conversado, eu conversei com o Marcelo também esses dias, e ele falou a mesma coisa, de você devolver potência, né? De você pegar aquilo que o paciente também já tem aptidão e colocar para ele trabalhar também, né? Não é só naquela parte que ele tem dificuldade, né? Porque senão você acaba deixando às vezes um pouco de frustração tomar conta. E aquilo que ele faz bem, assim, não está sendo trabalhado diretamente, então eu vejo um equilíbrio nisso, né? Você consegue colocar isso junto na sessão, deve ser uma coisa que para o paciente é outro engajamento de tratamento. Com certeza. Né? Eu tenho mas acho que eu e o Marcelo, né, a gente tem as mesmas referências ali. Né? A Ana Ackerman fala muito, tem que emocionar o seu paciente. O seu atendimento, ele tem que sair dali emocionado. Obviamente tem toda a explicação dos circuitos neuronais, né? Da atenção. A criação da memória, da onde ele vai achar. Eu adoro quando fala que tem que emocionar, porque faz sentido em qualquer coisa que você for trabalhar. Inclusive na docência. Né? Porque você precisa criar a busca rápida da memória. O lado da emoção traz o circuito, né? Eu falo que ele puxa, né? E liga lá. É importante para qualquer memória, né? A memória afetiva, ela sempre vai predominar antes da memória técnica. Você vai lembrar de um artigo que você leu e achou o máximo do que um artigo que foi... Nossa, esse artigo é legal, mas eu não achei ele tão máximo assim. Você vai lembrar primeiro daquele que você gostou mais, mesmo que você tenha mais críticas contra ele. Né? Isso é super legal. Valeu. E a gente fala, né? Sempre vai estar atrelado. Eu acho que vocês devem ter muita certeza disso, que quanto mais a gente fica refinado na docência, nosso atendimento muda. Porque é educação em saúde. Da mesma forma que a gente quer que o aluno consiga gerenciar o seu próprio aprendizado, ande com as próprias pernas, a gente quer isso para o paciente também. Sim. Né? Então, a docência me fortaleceu muito nesse aspecto, né? De conseguir, assim, que o paciente se autogerencie, tome decisões por si, né? Não fique dependente da minha facilitação. Claro que essa não é a grande função, né, que eu exerço ali, mas que ele crie, que ele consiga se desafiar sem estar na minha supervisão, né? Que ele se sinta potente também. Que legal. Que ele ganhou ferramentas, que eu pude ajudá-lo a ganhar ferramentas, e ele vai usar quando eu não estou lá. O objetivo é esse, né? O objetivo não é estar lá. Eu falo para os alunos, o objetivo é o paciente vai ficar ali 45 minutos, 1 hora comigo, 1h30, dependendo do que seja, mas ele tem que usar o resto, né? Então eu estou dando ferramentas para ele, igual a gente faz com os alunos, né? Ferramentas para ele viver, né? Para ele crescer, para ele desenvolver. Se autogerenciar. Né? Conheça as suas habilidades, aquilo que você precisa melhorar, né? E aí eu tô aqui. E o legal de você estar em casa é isso também, né? Você ir lá e ver quais são os desafios que até terapeuticamente pensando, né? Vamos colocar assim, você pode propor, né? Você está dentro da casa, está dentro do ambiente da pessoa, isso aqui dá para colocar aqui, ó, no meio da minha terapia. E vamos voltar lá na CIF, né? Que os aspectos, claro, ambientais, eles não podem ser negligenciados. Não. Na verdade, eu falo assim, os aspectos ambientais, eu gosto deles porque a gente tem que aproveitá-los, né?
Acho que a gente tem que tirar partido. Eu gosto de atender domiciliar por isso, porque você tira partido do que tem ali. Nossa, eu queria ter esse equipamento, eu queria estar lá no consultório com isso, né? Por exemplo, ainda mais maneiro, que você tem bastante recurso, né? Na casa do paciente não tem, mas você tira partido disso justamente para trabalhar uma função para aquele paciente. Né? É isso que a gente cutuca os alunos para fazerem, né? Mas assim, para os nossos pacientes é a mesma coisa. Ou né? às vezes é a primeira coisa que a gente consegue intervir. Olha aí. No fator ambiental, né? Na educação da família, na forma de manejo. Olha lá, as primeiras aulas de neuro é o quê? Orientação, posicionamento, né? Organização do espaço, né? Não é isso? Espaço, é tornar aquilo acessível, tornar aquilo possível, porque aí sim você está potencializando o teu paciente. Ele vai se sentir apto ele está num ambiente que ele se vê conseguindo realizar as funções, né? E aí a gente vai refinando. Lógico, imagina. Sem fim, né? Eu acho muito legal isso, porque quando a gente começa a ler definições de reabilitação, na respiratória tem, né? Na cardiopulmonar tem, os lugares tem. Mas vira e mexe, alguns lugares colocam e tiram, mas eu sempre deixo algumas que eu encontro quando a palavra autonomia aparece no meio da frase. É a autonomia do paciente. Então, a palavra autonomia do paciente está sempre ali no meio da frase, porque eu vou trabalhar para isso, né? É para isso que eu vou me pôr a pensar, me pôr a procurar ferramenta, me pôr a procurar solução, né? Para dar autonomia para ele. Ele vai, né? Então, a ideia é sempre ele, né, seguir aquele caminho dele. Então, todas as vezes que eu acho uma definição, eu ponho na minha aula, que tem autonomia na frase, eu não tiro. Às vezes eu mudo, às vezes eu coloco a atual que tirou autonomia, mas eu ponho a antiga. Que tinha autonomia. E faço um debate entre a nova e a velha. Mesclo. Vamos misturar? Porque eu acho que vale a pena lembrar, porque às vezes você pega muito assim, né? Os alunos mais jovens esquecem, às vezes, que o paciente tem que ter autonomia, né? Porque ele vem querendo resolver tudo para o paciente. E a gente tem que ensinar para ele esse outro lado, né? Que quem é o protagonista ali da história, né? Nossa, é o paciente. Eu falo muito isso. Mas é que eu fico pensando no aluno, né? Ele chega lá, a gente, como supervisor, como professor, cobra que eles, né, se coloque como profissional. Aí ele vai se colocar, a gente tem que dosar isso. Não, olha, calma, o paciente aqui é o protagonista, né? Eu vejo muito isso nessa ansiedade de pensar pelo paciente. Né? Da mesma forma que a gente teve que se controlar para não dar respostas prontas. Para os alunos. Para os alunos. Então, aquela pergunta assim, paciente, né? Como que você prefere se transferir? Tem gente que acha que é porque eu não sei como transfere um paciente. Não é, calma, deixa ele decidir. Mostrar como ele faz, né? Exato, deixa ele decidir por si. Né? Como você resolve esse problema? Ó, tá acontecendo isso aqui. Como que você acha que vai ficar melhor para você? Até para você poder observar, encontrar manejos diferentes, né? Eu entendo esse lado. A gente muitas vezes aqui também passa por isso, né? A pessoa olhar e falar assim, não, eu preciso ver como é que a pessoa faz. Que a gente vem com os familiares juntos às vezes aqui, né? Em algumas terapias. Eu preciso entender, senão eu vou poder ajudar. Permitir o erro, lógico, a experimentação, lógico. Né? Aquela movimentação. Se liberta na sua movimentação. É um pedido, né? Mas eu acho legal quando você fala assim, né? Como é que você faz? Pergunta isso para o paciente primeiro, às vezes os alunos não entendem mesmo, né? É muito engraçado. Isso às vezes acontece com um familiar. Às vezes a gente vai atender e aí você pede para o paciente fazer como ele está fazendo. E estava todo mundo esperando você trazer uma solução mágica, né? Antes de tudo, né? Assim. Aí eu peço para fazer... Não, eu quero ver. Porque se estiver correto, eu não vou nem mexer. Porque se estiver funcionando. Agora, o que não está funcionando disso? E aí vai, né? E aí vai. Eu lembro de um feedback do ano passado, um paciente falou assim para mim, que bom que você não chegou aqui mandando eu fazer nada. E depois de um tempão. Na vida eu sou ele, detesto receber ordem. Eu tenho a sensação que eu faço tudo
para não ter que receber uma ordem ou, né, ser chamada a atenção. E aí a gente vai e toma esse papel para um paciente que tem história. Sim. Ele pensa por si. Sim. O corpo é dele. Exatamente. E ele também se adaptou de tantas formas, muitas vezes, para, né, chegar naquele estado que ele está ali. E a gente simplesmente quer tirar aquilo tudo de uma vez e falar, não, isso aqui não presta. Né? Mas foram modelos, né? Eu acho que você principalmente estuda muito dor. Muito. Né? A gente tá passando esse processo aí, né? De entender que antes a gente ficava buscando uma lesão e ela explicava dor, aí depois foi para uma característica de movimento, uma discinesia escapular, mas aí ela já não explica também as dores do ombro. E aí, onde a gente tá? Exato. A gente tem que entender muito sobre dor. Nossa, acho que nos últimos, sei lá, 10 anos, tanto que já mudou a percepção da dor. Porque assim, eu vou dar um exemplo bem rapidinho. O paciente chegou e falou assim, olha, a minha dor é pela hérnia de disco. No sebo já veio. Né? Ele já chegou com a informação, né? Já veio pronto no sebo. Aí eu falei assim, você tem uma ressonância antiga? Ele falou, tenho. Então trago. Tava lá igualzinho, de 3 anos atrás. E tá doendo só agora? Começou a doer tem 2 meses. Ele falou, você entendeu por que a gente não tem que trabalhar isso aqui especificamente? Aí você vai explicar toda a parte terapêutica, né? Aí ele falou, mas por que agora dói? Eu falei, calma, né? Agora a gente tem que te explicar o que está acontecendo no teu corpo para que chegue uma sobrecarga, de repente, ou uma discinese que também não é só ela, enfim. Então a gente começa realmente a olhar o paciente, não pelo exame primeiro, né? A gente tem que começar a pensar no paciente depois no que está lá no exame. Eu tenho muito esse hábito de, não, peraí, vamos avaliar primeiro, depois eu vou ver seus exames, porque tem coisas que nem bate no exame. Então a gente saiu disso mesmo. E aquela pergunta, né? E aí, como que é a sua vida? O que você está fazendo? Parece que você leva um susto. Você tá tudo bem? Minha vida, me trata meu corpo, meu movimento. Eu sou pensadora aqui. Eu tive uma vez. Como assim minha semana? Foi tudo bem? O que você gosta? Básico, né? O básico. Eu sempre falo, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, não mata ninguém. Né? A gente precisa entender um pouco da vida. Então, hoje a gente estuda estresse, estuda sono, estuda tanta coisa que influencia na dor do paciente que não dá para ficar com um quadro, né? Pelo menos na ortopedia da lesão, e aquela lesão me causa... Mas não tem como. A gente pega um paciente, né, com uma lesão de plexo. Sim. Né? Pode abrir a caixinha da filosofia? Manda bala. Mas não, é que eu tô aqui... Eu fico escutando. Hoje eu sou Clóvis de Barros. Tudo bem. Pô, tem que melhorar muito meu sotaque pra seu cortelo. Verdade. Essa foi boa. Não, assim, eu tava escutando vocês falarem aqui, lembrando, né? Desde quando que o ser humano se incomoda com as coisas, né? Nossa, imagina. Quando você pega o livro de história da fisioterapia e vem lá, quando eu dava aula de história e fundamentos, eu gostava de colocar, eu tenho umas frases favoritas, então acho que todo mundo tem as suas, né? Eu gostava de colocar quando Aristóteles definia os problemas, falava das diferenças incômodas. Você não definia não era doença, eram diferenças incômodas. Né? E eu acho que esse termo resume muito, porque não importa o nome da doença que você tenha, é algo que está te incomodando. Não necessariamente a dor, né? Porque às vezes eu não tenho paciente que tem dor, mas ele tem algo que está lhe incomodando a ponto dele sair da casa dele, vir aqui fazer uma consulta, me chamar para ir lá na casa dele resolvendo um problema. Né? Então acho que essa visão que o ser humano tem de querer resolver algo que está lhe incomodando é algo que está ali há milênios, né? É do ser humano. Seja por qualquer via ou qualquer técnica. A gente que é fisioterapeuta, a gente está aqui para tentar dar uma mãozinha, literalmente, para tentar ajudar, né, a cuidar dessas diferenças incômodas. E daí tem que aprender a olhar, né? E criar esse olharzinho de entender aquela pessoa que não é você. Sim. E o que é aquela pessoa. A Cíntia falou um negócio interessante sobre o ambiente, né? Que a gente muitas vezes tem que observar o ambiente do paciente. E se a gente for buscar historicamente, antes de Cristo já se falava sobre isso, né? Sobre o ambiente que a pessoa estava inserida, sobre o que ele comia,
se ele fazia, né, algum tipo de atividade física, se não fazia, se ele tinha saneamento básico, né? Já que você abriu a caixinha da filosofia, vamos nela. Não, mas a história da medicina, se você for ler, é baseada nesse contexto. Justamente, e eu até brinco, a gente não chegou nisso até hoje, né? O ser humano continua indo atrás disso. E as preferências pessoais também. Então, eu não posso assumir que todos os meus pacientes vão gostar de tecnologia e vão se dar bem com biofeedback. Eu tenho que assumir que não são todos os pacientes que gostam de contatos manuais. Eu tenho que assumir que não são todos os pacientes que gostam de exercícios mais intensos. Então, assim, são várias Cíntias para vários pacientes diferentes e que invariavelmente eu vou encaminhar para quem tem um perfil que se encaixa mais ali. Perfeito. Tanto que hoje tem uns estudos, talvez eu erre o nome, mas dermatografia, que eles estão indo para uma análise biológica do seu biotipo para alguns condicionamentos físicos. Eu estou falando, né, porque eu li pouco, mas é algo que está... Acho que é verdade. Né? E ali eles conseguem definir qual seria a sua melhor aptidão para exercício físico. Agora imagina a gente colocar isso dentro da físio, né? Como que isso seria para você direcionar, né, os tratamentos? Porque, nossa... Mas é engraçado, a gente sempre conversa e volta nesse mesmo ponto. Ah, sim, uma hora chega nisso, né? Não, é engraçado, porque a gente estava conversando com a Joyce, com a Leide também, a gente sempre roda aqui, né? Aquele paciente, ele é um indivíduo, então eu vou ter que ser um terapeuta para ele, né? Eu sou terapeuta dele e para ele, né? Para as coisas que ele precisa. Se eu conseguir, com as minhas ferramentas, poder oferecer algo para ele. Se eu não conseguir, igual você falou, vamos achar um colega que tenha, né, que se encaixe ou que tenha a ferramenta que você precisa, né? As caixinhas da vida ali, né? Eu sempre falo. Acho que isso também vai do respeito ao paciente, né? Não querer enfiar ele dentro da nossa caixinha. Tem que funcionar dentro do meu modelo, né? O meu modelo é bom. O meu modelo é bom, resolve, né? É aquela coisa do infalível, né? A gente muitas vezes começa a falar sobre o protagonismo da sessão, o protagonismo do aluno, né? Que a gente fala lá na vida acadêmica. E a gente está muitas vezes nesse segundo plano ajudando tudo isso a acontecer, né? Eu acho que isso que é o que move a gente a continuar fazendo o que a gente faz, né? Porque o paciente que vai melhorar. E é ele que vai falar do teu trabalho, né? Também, se a gente for ver pela parte do marketing, da propaganda. Né? Então... Ou muitas vezes ele não vai nem associar aquilo que ele conseguiu com o que você trabalhou antes. Sim, mas ele está fazendo. Mas ele está fazendo. certo. Ele está participando, né? Participação social, né? Então muitas vezes ele não vai nem lembrar que aquilo que ele está conseguindo fazer agora foi um trabalho lá antes, né? Tiveram atividades preparatórias, exercícios preparatórios, né? Até uma preparação de se sentir apto, potente para realizar alguma coisa. Que legal, gente. Eu falo que isso é o que move a gente a seguir na profissão, porque é uma profissão que faz isso, né? A gente tem muito tempo com esse paciente, a gente está ali o tempo todo, né? Não, assim, muito tempo que eu falo assim, né? A gente tem 1 hora e meia, 45 minutos que você está ali interagindo exclusivamente com essa pessoa e você vai entender de tantas coisas dela, assim como elas de você, e você vai ter uma interação tão grande a ponto dele confiar aquele tratamento em você. Nossa responsabilidade, né? E é nossa, e é da profissão. Não são grifes, não são técnicas específicas. É a profissão em si que cresce, a profissão. Né? Exato. A beleza da fisioterapia está nesse contexto, né? É interessante, né, voltar a falar, porque daquilo que a gente falou, qual deles? Eu não lembro. Eu nunca lembro a porcaria do episódio. Eu já desisti. Eu não lembro qual que é que eu falo as coisas. Eu me repito, sou todo prolixa, né? Falo, repito as coisas. Mas, assim, a fisioterapia como profissão nasceu assim, vem evoluindo, crescendo, ampliando seus horizontes de atuação, né? Não só para resolver os danos, mas também, né, trabalhar na prevenção deles ou promover saúde em outros aspectos. Mas a gente tem evoluído, né, nas nossas capacidades de atuação, mas no fundinho lá, né? Acho que a última bonequinha russa lá dentro, no coraçãozinho dela, tá lá, né?
o paciente, o cuidado, oferecer algo, né, que ele possa levar para a vida dele, devolver isso para ele, dar habilidade para ele, né? O cuidado está ali, né? Guardadinho, não tem um modelo, não tem uma marca. Eu falo que não. Não, isso mesmo, pode falar. É polêmica, né? Manda lá. Não tem uma franquia que vai resolver todos os problemas, né? Uma marca, uma grife. Eu sou bem receosa, assim, com grifes. Tanto que eu sou uma fisioterapeuta sem grife, né? Se for olhar, eu não levanto bandeiras. Sim. Sim. Ai, qual é a sua formação? Você tem qual diploma? Eu sou fisioterapeuta. Exato. Eu até falei muito sobre isso já também. E muda muito ao longo dos anos, né? Então, assim, alguma coisa que às vezes eu tinha um pé atrás, mas era falta de conhecer. Sim. Vou lá, conheço, terapia de contenção induzida. Nossa, tem aluno meu que vai falar, você falando disso. Mas tem coisas ali, Sim. gente, você faz um contrato, o paciente assina, ele lê um contrato, ele assina. Tem pacote de transferência, não é só restringir o membro. Você fala, gente, olha, faltava conhecer, né? E isso me enriquece meu feedback. Sim. Consigo, às vezes, não aplicar aquela técnica, né? Fechar ali um protocolo só de 3 semanas e não sei o quê. Mas tem muita coisa ali que eu consigo trazer para a prática. Isso aí. E aí não vou ficar levantando a grife. Todos são fisioterapeutas. E o intuito é resolver o problema. E aí... Ou não precisa ter problema, né? Porque a gente entra no que é normal, né? No que é certo, no que é errado, né? Mas por muito tempo a gente usou isso, sim, né? Porque quando a gente começa a estudar técnicas que a gente olhava e falava... Torce o nariz. Sempre né? tem, né? Mas a gente sempre vai torcer o nariz pro desconhecido, né? O clássico, né? Eu Todo gosto de ir no mundo. desconhecido. Vou lá ver, Adoro. Vou lá ver O diferente, né? É por isso que a gente atrai pacientes diferentes, Cíntia. Porque a gente gosta. Gente, estão falando nós três aqui. Porque a gente tem isso também. Eu gosto também. Mas ir lá olhar para pensar qual é o princípio, qual é aquela linha de raciocínio, qual é o fundamento daquilo ali, porque às vezes é um ou outro aspecto, eu não vou usar aquela técnica naquele quadrado, né, mas tem um ou outro aspecto daquilo ali que é interessante, eu consigo encaixar no que eu faço, naquele momento, para aquele paciente ou nos pacientes que eu estou atendendo nesse momento. Mas você entende o princípio, você não torce o nariz, né? Fala, olha, isso aqui faz isso, tem essa função, é baseado nisso. Né? Se o paciente quiser procurar um especialista nisso, eu sei dizer o que eu vi e o que eu não vi. Não vou Faz sentido. Faz sentido, né? Você cria uma informação, né? Eu falo porque eu já trabalhei muito com bandeiras, né? Hoje não tanto, mas porque eu entendi esse processo, né? E aí a gente começa a realmente enxergar, né? A nossa caixinha tem um nome, que é a fisioterapia, né? E dentro dela a gente tem vários recursos. E essas ferramentas que a gente tem, gente, não adianta rotular que essa melhora tal coisa, essa melhora... Não sei. Nossa, eu já tive tanta experiência diferente aqui no consultório. Você acaba misturando um pouquinho de cada um em fases distintas do tratamento que você consegue melhorar esse indivíduo. Então, muitas vezes não é porque, tem que ter lá, osteopatia, né? É só osteopatia que não é assim que funciona. Tem um paciente que exige outro manejo, Então a gente cansa de ver, às vezes chega aqui e fala assim, infelizmente eu não tenho nem a ferramenta para te tratar, porque eu não tenho o recurso certo. Eu avaliei e falei assim, não é comigo, mas eu vou te encaminhar para alguém que tem. Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade sempre, né? É difícil muitas vezes, porque no começo é aquela história, né? A gente fala assim, não, mas eu tenho que atender. Eu falei, peraí, mas eu tenho que resolver o problema dele primeiro, né? Não é só o meu financeiro, não é só a conta que eu tenho que pagar, né? O pessoal entra muito nisso. Então, acho que a gente tem que sempre colocar o olhar no paciente. Ele é o foco sempre do nosso trabalho. Acho que é essa inquietude que faz a gente gostar da docência, né? Fica ali, é verdade. Mas é verdade. Porque traz a gente para colocar os alunos para pensar. Olha, tem isso, a profissão. O que é a fisioterapia, né? Acho que você forma o aluno com aquilo que você tem da fisioterapia, né? Acho que isso que é legal. Você traz para ele a sua experiência, ele vai criar a dele, né? Exatamente. Mas é isso que é gostoso. Por isso que a gente fica falando aqui, né? Porque a gente gosta de falar um pouco do que a gente mais gosta de fazer. Cada um tem o seu quadrado ali. Mas é interessante para os alunos entenderem que é um processo. Eu não sou a mesma de quando eu me formei,
Mudamos. Contei tanto. Não. E até porque a gente busca também o pessoal, né? Somos profissionais, mas a gente não deixa de ser a pessoa assim, que tem limitações e tem coisas positivas e que isso é um fluxo, é um ciclo, né? Que não termina. Eu ia até falar, puxando isso que a Juliana falou, que eu pensei muito isso esses dias, eu falei, vou até deixar registrado. Manda. Uma professora minha, a Suhaila, da Neuro. Específico. Ela sempre falava, a gente quer ser igual a você, você é maravilhosa, a gente quer ser igual a você, vocês vão ser melhores do que eu. Eu nunca entendi isso. Gente, é falsa modéstia. Mas hoje eu entendo o que ela queria dizer. Né? Então, a gente tem uma vivência. E aí, quem está vindo depois de nós está recebendo o melhor de mim. E ele tem outras ferramentas. Né? Hoje eu vejo, quem está saindo agora é comunicador. Eles saem. Sai com página feita. Com página feita. Eu tenho 10 anos de profissão, eu não tenho a minha. Que vergonha, meta de vida. Mas a gente acaba se envolvendo, né, com o nosso fazer. Sim. E que não tem um objeto ali, olha, vou receber um prêmio por ser boa supervisora. Não. O nosso objeto de trabalho, às vezes, ele não recebe um nome, não recebe uma nota, ele existe. Ele é. E hoje eu entendo muito, eu roubei a sua frase, Suhaila. Hoje eu falo isso porque hoje eu entendo a alma disso, né? Vocês serão melhores do que eu. Então, com certeza, que já está sendo com a página pronta, já tem acesso a outras literaturas, plano de carreira. A gente apanha ainda. Para entender isso, é verdade. Estamos aí, então quem está vindo, está vendo esse processo, né? Já olha e fala, isso eu quero, isso eu não quero. Né? Quero essa rotina eu não quero. Então, sai com um outro olhar da profissão, né? Também. Porque, assim, vamos comparar, 10 anos atrás, quando eu saí, era uma forma de você sair para o mercado. Né? 20 anos atrás era um outro jeito de sair do mercado. Hoje, comparando tudo isso, você fala, caramba, não tinha, sei lá, 2/3 do que tem hoje. Mudou muito. Então, igual você fala, são comunicadores e vão ser melhor que nós, provavelmente. Vão ser melhores do que nós. E que bom. Porque a profissão precisa né? Muito. A profissão merece. Só que aí vem aquela coisa do docente, né? Não dá um orgulho danado quando você vê uma identidade sua, pequena que seja. Tá ali, ó. Um jeito de falar, alguma coisa, fala, isso aí é isso aí. Dá. É muito gostoso. Nossa, de ver. que delícia vocês. Né? Coraçãozinho pra vocês. Você fala, sim, não tem, realmente. Não tem. O salário é bom? A gente gosta de pagar as contas, né? A gente gosta de comprar nossas coisinhas. Mas por isso que eu acho que a gente tem essa coisa de, eu pelo menos, né? Falo por mim. Viver essas duas profissões. E não é fácil, né? É desgastante, porque exige muito da gente, as duas, fora daqueles 40 minutos, 50 minutos que a gente está ali. Então, se dividir em docência, que tem todo um planejamento, estudo, elaboração, saber a didática, fazer aquilo acontecer naqueles 40 minutos ou 1h20 ali, e também nos atendimentos, que aí é todo o planejamento antes, equipamento, higiene, prepara, chega, trabalha, volta, repensa, cheguei no objetivo que eu queria, o que faltou, o que eu posso fazer na próxima, né? Como que isso vai gerar uma repercussão positiva que eu quero lá na frente, volta, evolui, né? Faz curso. Gente, aquela coisa assim, hoje eu vejo que eu tenho feito cursos de acordo com o que os meus pacientes têm exigido de mim. Porque se for ver, eu quero fazer todos.
tudo faz sentido. Né? Você fala, nossa, mas aí teve uma paciente que precisava de um cuidado mais relacionado a movimento ocular. Fiz um curso de fisioterapia ocular. Eu nunca pensei que isso existisse, que eu pudesse fazer, mas aí você começa a buscar. Então, a gente tem essa coisa de trabalhar muito fora do nosso horário, né? E aí são duas profissões que exigem isso, mas trazem uma alegria danada, né? Uma satisfação, 13º salário ali. Diário, né? Diário, que é uma delícia. É verdade. Somos privilegiados. Eu me sinto muito privilegiada. Isso é verdade, né? Às vezes o meu marido que é da área de TI, né? Vou falar de TI. Meu Marcelo, TI. É uma área muito técnica, muito sistemática, ou é isso, ou é aquilo, resolveu, acabou, pum, pula pro próximo, né? Às vezes, mas você gosta de dar aula? Eu falei, gosto. Como é que você gosta? Eu falei, como você gosta da pergunta? assim, como que eu gosto? Porque ele não gosta. E só que ele tem uma habilidade muito boa para ele dar aula na parte técnica, assim, ele já deu. Ele é muito bom nisso, mas ele não gosta do processo. Né? De organizar, planejar, interagir com aquelas pessoinhas ali querendo saber o que é fisioterapia e o que se eu puder contar um pouquinho tá bom, né? Então, assim, é esse processo, essa interação. Eu não sei explicar como que eu gosto, eu só sei que é isso que você falou. É o processo, é a interação, é aquele pedacinho meu que foi ali, ó, né? Que a gente ficou olhando, dando umas olhadas. Hoje tem rede social, a gente olha os pedacinhos andando. E isso é gostoso, né? Eu falei, é isso que explica, né? É isso. E os companheiros, eles conhecem a gente muito, né? O Bruno comentou uma coisa assim esses dias, porque é aulas remotas e tal, você fecha a porta, mas a pessoa tá lá embaixo, ele escuta. Aí um dia ele soltou. Nossa, mas você dando aula é um negócio que é gostoso de ouvir, né? Olha aí, ó, tá vendo? Então, assim, a gente não tem como explicar. Eu acho que pelo meu processo, eu tenho essa timidez, dificuldade de falar, fico tensa com o microfone e tal, mas, gente, aula é um negócio que parece que é outra Cíntia. Tem de mim o meu melhor ali naquele momento. E me deixa feliz, e me deixa animada. Eu ia falar outra palavra, mas obrigada. Empolgada, a palavra é essa. Não é o que eu queria dizer. Mas muito empolgada. Então, sair dali confiante, curtindo o trabalho que foi feito. Isso, exatamente. Né? É muito bom. Que legal. Acho que a gente pode ter encerrado depois disso. A gente fica aqui o resto do dia falando, né? Porque a gente fala de coisas que gosta, a gente fala. Tem muito, 3 né? horas e pouco, imagina. Cíntia, obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado, de verdade, porque é bacana a gente compartilhar essas ideias e para que as pessoas possam ver o outro lado do fisioterapeuta, né? Não é só o professor, não é só o filho, é um ser humano que está aqui tentando lidar com toda essa dimensão que é o ser e o existir, né? Sim. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de ter essa troca com vocês. Foi demais. Fiquei muito à vontade. Bom. A gente trouxe ela dos corredores da faculdade para o podcast. De verdade. A nossa frase Não foi nem dos corredores, foi do estacionamento. Verdade, estacionamento. Estacionamento, todo mundo querendo fechar, ir embora, né? A gente dedica esse podcast aos nossos amigos que ficavam na guarita esperando a gente sair para fechar o portão. Nunca trancou a gente dentro da faculdade. Sexta-feira, doido para ir embora, a gente ali. Isso é verdade, é isso mesmo. Obrigada, e o pessoal sim. que ficou até aqui também, né? Obrigado, Isso mesmo, pessoal. gente. Deixa aqui, né, o seu comentário, deixa suas perguntas, a gente está bem aberto para que a gente possa continuar dialogando sobre isso. Tchau, tchau. Obrigada.